para começarmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, amém? O único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Queria deixar um versículo com os irmãos, que está lá em Romanos 8, que diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Que nada, nenhuma luta, nenhuma tribulação, nenhuma tristeza pode nos separar desse amor do Senhor que é tão grande, que é tão puro e verdadeiro, amém? Com seus olhos fechados essa noite, Espírito Santo de Deus, Tu és, meu Pai, bem-vindo em nossos corações. Senhor Jesus, venha, meu Pai, nos tocar, meu Pai, de uma maneira sobrenatural. Senhor Jesus, nos renova, meu Pai, nos fortaleça nessa noite. Senhor Jesus, tira de nós toda a tristeza, toda a angústia, toda a ansiedade e nos enche, meu Pai, com Tua alegria, nos enche com Tua paz, com Teu ânimo. Senhor Jesus, venha, meu Pai, sondar os nossos corações nessa noite, que possamos sentir a Tua presença, que possamos sentir o Teu toque, meu Pai. Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, meu Deus, porque viemos aqui para Te louvar e para Te adorar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos celebrar ao Senhor com alegria e com suas palmas. Aleluias. As palmas para o nosso Senhor Jesus. Aleluias. O único digno de todo louvor, de toda adoração. Não serão principados ou potestades, nem a morte.
Senhor, amém? Mas que você possa vir aqui, voltar e continuar em espírito de adoração, exaltando a esse Deus que é maravilhoso, a esse Deus que é digno de ser louvado, digno de ser exaltado. Aleluia. Tu és santo, Pai. Vamos cantar aqui mais uma vez. Queria que você orasse a Deus no seu lugar. E vamos cantar mais uma vez esse refrão: Ele é exaltado, para sempre exaltado. Eu gostaria que você fizesse disso uma oração. Aleluia. Fazesse uma oração. Nós estamos aqui, como eu falei no culto de manhã, mais cedo. Nós não estamos no supermercado, não estamos no shopping, não estamos numa empresa logística.
Nós estamos aqui para adorar aquele que é vivo, aquele que reina nos nossos corações. Deus tem uma promessa para a igreja dele, e uma das grandes e maravilhosas promessas, Ele nos prometeu que não nos deixaria só, e dentro disso Ele prometeu que Ele falaria o nosso coração. Quando Jesus entrou no templo, Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, casa de poder, casa de vida, casa de restauração e de transformação. Eu tenho certeza que você não veio aqui só por vir. Nós não podemos deixar que os nossos cultos, que a pandemia, que o distanciamento um do outro venha atrapalhar nossa comunhão com Deus e com o próximo que está perto de nós. Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar. Não vamos deixar que uma crise, que seja política, que seja de enfermidade, não, porque por trás disso tudo tem ação maligna, e tudo que o diabo propõe, não quer, é que você abra a tua boca e adore aquele que vive, aquele que te trouxe aqui, aquele que tem te sustentado até aqui, aquele que tem nos fortalecido e mantido essas portas abertas para pregar o Evangelho do Reino. Por isso, irmãos, nós não podemos deixar de cantar. Eu poderia subir aqui agora e pregar, mas eu quero que você adore e ore e diga: Deus, o Senhor é exaltado, o Senhor é magnífico, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor que cuida de mim, o Senhor que cuida da nossa vida, o Senhor que cuida da nossa casa. Enquanto nós adoramos, você pode ter a oportunidade de reconhecer seu Deus de todo o seu coração, que Ele escute a voz da sua alma adorando a Ele. Mais uma vez, a igreja celebra a Deus. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Eu gostaria que você, no seu lugar, ainda aqui neste culto, levantasse as mãos em oração em direção a alguém da sua casa, alguém da sua família que não tem Jesus ainda. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos nossos parentes que não estão aqui, vamos orar por essa avenida onde passa centenas e centenas de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós podemos orar agora. Você no seu lugar, você pode orar. Você que está em casa, você pode orar. Talvez você não vai acertar diretamente o sentido geográfico, mas você pode estender as suas mãos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo,
levantai as mãos santas, porque Deus nos deu autoridade para abençoar vidas, autoridade para abençoar lares, autoridade para abençoar nossas casas e principalmente autoridade para abençoar nossa cidade. Senhor, nós levantamos as mãos agora em direção a cada um da nossa família, do nosso lar. Deus, nós não sabemos onde eles estão, mas Tu sabes. Por isso nós apresentamos os nossos parentes, irmãos, amigos, primos, tios, pai, avô, irmão em Cristo, filho, neto. Apresentamos ao Senhor nessa noite, Pai, para que o Senhor possa estar tendo misericórdia dessas almas, para que todos que estão enfermos agora nos hospitais, oramos pelos enfermeiros que estão trabalhando incansavelmente, pelos médicos, oramos pelo grupo, Deus, organizado da Polícia Militar, pelas autoridades. Oramos para que o Senhor passe as Tuas mãos nessa noite e que não haja, Senhor, anjo de morte, anjo de acidente, meu Deus, não. Traga alívio a essa cidade, traga restauração às famílias. Oramos pelos casais em crise, oramos por aqueles que se desviaram da verdade, oramos por aqueles que estão distantes, Senhor. Oramos pelos nossos pais. Ó Deus, pedimos ao Senhor nessa noite que a Tua igreja faça esse barulho santo aqui, esse barulho de oração que incomode o inferno, todo principado, toda potestade. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós oramos contra todo esfriamento espiritual. Nós oramos por aqueles que estão distantes, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que não conseguem congregar, aqueles que não conseguem vencer o pecado, aqueles que não conseguem vencer o diabo. Oramos, meu Deus, tem misericórdia. Levantamos as nossas mãos como igreja, oramos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos deu toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor prometeu, Senhor, que a Tua igreja seria militante, que a Tua igreja triunfaria no meio das trevas, que a Tua igreja traria sal, luz, sabor, que a Tua igreja traria cura e restauração aos cantidos, abatidos e desanimados. Por isso, Senhor, nós entregamos esse culto, os lares, quem nos ouve, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, graças a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Abra comigo a palavra de Deus no último livro da Bíblia. Hoje nós vamos para Apocalipse. Nós vamos fechar esse ano com uma série de mensagens aqui de Apocalipse. Vamos falar das 7 igrejas de Apocalipse. Hoje nós vamos começar no capítulo 2, versículo 8, que nós vamos falar da igreja de Esmirna. Eu vou pular um pouco o sentido cronológico aqui, que seria Éfeso, depois Esmirna e depois Pérgamo. Mas, como eu falei no sofrimento semana passada, hoje eu gostaria de falar mais um pouco sobre aflições e sofrimento. Então nós vamos ficar na carta aí em Apocalipse, a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse, último livro fechado da revelação de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Os irmãos, por favor, acompanhem comigo a leitura da palavra. Igreja encontrou? Amém? Os irmãos estão aqui no culto? Amém. Que bom. Diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto, tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo ainda sinagogas de Satanás. Não tema as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para ser lançado em prisão em alguns dentre vós, para seres posto à prova. Tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez: ser fiel até a morte, e dar-te-ei. Só vocês: ser fiel até a morte. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Deus, obrigado por um momento de oração, de louvor, de quebrantamento. Agora que a tua palavra alcance, Senhor, que ela vá no mais profundo e íntimo do coração dos homens que estão aqui nessa noite. Eu não conheço o coração de ninguém, eu não conheço vida de ninguém, tanto nessa transmissão como aqui à noite, mas o Espírito que está sobre mim conhece, e através desse Espírito que fala para a igreja, venha falar o nosso coração poderosamente, e que saiamos daqui cheios e ricos da tua graça, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja é uma igreja, os irmãos podem ter liberdade de sentar, é uma igreja de Esmirna, igreja de Esmirna. O nome Esmirna vem de mirra. Mirra vem da cidade na qual produzia esse aroma, esse unguento, que era comercializado, vendido, oferecido para uma cidade muito rica. Esmirna era uma cidade que só perdia para Éfeso. Éfeso era a rainha da região de Roma. Era uma cidade bem povoada, bem estruturada, e havia uma representação para os governos e imperadores da época. Esmirna era onde a cidade passou a ser próspera, ela passou a crescer, ela tinha uma população mais ou menos de 222 mil pessoas. Era uma cidade bem reconhecida pelo imperador de Roma, ela se destacava dentre outras cidades, ela tinha um patrimônio de honra muito grande com os imperadores, porque ela era muito fiel aos seus imperadores. Por isso que Jesus diz, ser fiel, porque eles sabiam o que era um exemplo de fidelidade. Os filhos, os jovens, os adolescentes, os trabalhadores daquela cidade, eles sabiam zelar pelo nome e a fidelidade que eles tinham em pacto comercial, em pacto familiar, em pacto de aliança. Eles sabiam que não deveriam de maneira nenhuma quebrar essas alianças desses pactos. A cidade foi muito bem próspera, muito bem crescida, muito bem desenvolvida, e João é o último apóstolo de Jesus, provavelmente tinha 90 anos de idade. Para os irmãos terem ideia, todos os discípulos de Jesus foram mortos, todos foram chamados na Bíblia de mártir, que significa morreram por uma causa. Tiago foi apedrejado, Paulo foi degolado, João e os outros discípulos foram esquecidos, e eles pegaram uma caldeira enorme de um aquecimento de azeite, que naquela época ferviam para colocar os escravos. Quando eles queriam humilhar os escravos, eles colocavam numa caldeira enorme, fervendo, e lá se derretiam a pessoa dentro daquela caldeira. A história diz que João foi lançado numa dessas caldeiras, e ele foi jogado como se tivesse jogado simplesmente numa cachoeira de Caldas Novas, numa piscina de Caldas Novas. Ele não sentiu nada desse azeite terrível para matar, porque milagrosamente Deus o livrou dessa morte. E eles então colocaram ele numa ilha, que era uma ilha afastada de todo o país, e disseram, vamos isolar esse homem, lá ele vai ficar em cativeiro. João então tem as revelações mais brilhantes, poderosas e magníficas que um homem na terra poderia ter. Ele foi arrebatado aos céus. Mais à frente eu vou falar de algumas coisas dessa revelação. E lá o anjo fala ao coração de João, e Jesus fala diretamente a ele e diz, olha, escreve aos anjos das igrejas. Não é o anjo espiritual celeste, o anjo seria os pastores da igreja.
Fala ao anjo de Éfeso, o anjo de Tiatira, o anjo de Pérgamo, o anjo de Esmirna. Fala a eles qual é o meu desejo nas igrejas da Ásia. Eu tenho 7 revelações no Evangelho de João, em Apocalipse, para as igrejas. Cada igreja, Deus consolava, criticava e elogiava. Somente a igreja de Esmirna, Deus o elogia. Deus não a critica. E Deus diz ao anjo da igreja de Esmirna o seguinte: eu conheço a tua tribulação, eu conheço alguns judeus que dizem que estão aí, mas não são. Eu conheço o teu sofrimento, e eu venho ao seu favor, e eu venho dizer que vocês não são tão pobres como pensam, vocês são ricos em mim. Por quê? A igreja de Esmirna, ela passava por uma aflição de sofrimento, porque ela estava numa encruzilhada. O que a igreja de Esmirna está vivendo é o que eu e você estamos vivendo do Evangelho hoje, no século 21. Estamos numa encruzilhada. Ou decidimos Jesus, ou decidimos o mundo. Não é tempo para mensagens de ego, para mensagens fáceis, para mensagens fáceis. É um tempo de provação para a igreja. É um tempo que Deus está trazendo em nós tribulações, sofrimento. Aliás, trazendo não, permitindo. É um tempo em que a igreja de Jesus no mundo está sendo purificada, peneirada, separada, porque Jesus está com pressa de trazer o teu povo a Ele. E a igreja de Esmirna, ela se encontrou numa encruzilhada. Por quê? Porque ou ela decidia viver para Roma, ou ela decidia viver para Jesus. Quando o Evangelho chegou na cidade de Esmirna, havia um pacto, havia uma aliança com a cidade, com os imperadores. E dentre esse pacto existia o pacto da aliança, primeiro, de devoção. O único imperador dessa época, chamado Domiciliano, foi um imperador que na época do apóstolo João exigiu, ele não pediu, ele não convidou, ele exigiu devoção central a ele como Deus. Ele não só era um autoritário, ele não só era um ditador, mas ele se titulou um Deus. Havia uma palavra na Grécia chamada Kyrios, em grego. A palavra Kyrios em grego significa Senhor absoluto. Todos que viviam em Roma, todos que faziam parte das alianças e povoados da cidade do império, tinha que ter Kyrios nas casas. Se as famílias das casas, um fiscal de Roma, batesse na porta, eles perguntariam para a família: quem é Kyrios aqui? Ou seja, quem é Senhor absoluto aqui? E as famílias, o pai, representando também uma voz de autoridade sacerdotal, o pai tinha que chegar à porta com o imperador, com o representante de Roma, e dizer: o Kyrios aqui é Domiciliano, é o César Augusto. Se em alguma cidade, povoado, casa, alguém dissesse: o meu Kyrios é outro, ele não mandava matar, porque a morte para os filósofos, é uma garantia de anestesia de sofrimento. Então matar era tirar eles a oportunidade de sofrer e de ser humilhado. Então Roma queria humilhar. Então a única forma de humilhar era tirar primeiro os seus bens. Segundo, é colocar eles escravos, para pertencer a Roma e ser escravos sem direito a nada. E a outra forma de humilhação era cortar e retalhar alguém mais querido da família. A igreja de Esmirna se encontrava nessa encruzilhada. Eles vendiam deuses, eles vendiam boneco, eles faziam imagem de escultura. Quando Jesus entra na cidade
cidade de Esmirna, através dos apóstolos, a igreja se converte ao único Quírios, ao único Senhor, ao único Deus bendito eternamente, que é Jesus. E quando eles convertem a Jesus, eles têm que levantar a bandeira publicamente da fé. Por isso que a fé deve ser pública. Até para os romanos havia uma questão de liturgia pública, havia uma celebração simbólica, que eles tinham que dizer: olha, a minha fé é em Roma ou a minha fé é em outro Deus. Até Roma exigia isso. Imagina Jesus, como ele não exige de nós. Por isso que Jesus disse assim: aqueles, pois, que se envergonharem, aqueles, pois, que negarem diante dos homens, eu os negarei diante do Pai. É por isso que Paulo em Romanos ele escreve: aquele, pois, que confessar Jesus, confessar com os lábios, publicamente, e testificar no seu coração, esse é dele. Por isso que nós da Igreja Evangélica Protestante fazemos cerimônia de batismo. Batismo não é para salvar ninguém, ninguém é salvo em água. Batismo não salva num ritual simplesmente a pessoa para garantir a eternidade. Batismo é um ato simbólico, público, de fé perante a igreja, perante a sociedade, que agora a vida deles é do Senhor Jesus. Agora a igreja de Esmirna sofre isso. Se dissermos que Jesus é o Senhor, perdemos regalias. Se dissermos que Jesus é o Senhor, seremos perseguidos. Se dissermos que Jesus é o Senhor, vamos sofrer. Hoje, eu continuando a domingo, Deus me incomodou muito sobre essa mensagem de sofrimento e de aflição. Nós não sabemos o que é aflição. Eu acho que ninguém aqui conheceu uma tortura como o nazismo, que arrancava as unhas, literalmente com alicates. Eu acho que ninguém aqui foi colocado numa tábua de prego, enferrujados e grandes, para andar sobre eles, para não negar Jesus. Eu acredito que por mais que você sofreu por amor ao Evangelho, eu acho que nenhum de nós aqui sabe o que é apanhar, rasgar suas vestes, te empurrar na rua e te humilhar publicamente. Eu acho que ninguém de nós aqui, por mais que sofremos e passamos luta por amor ao Evangelho, sabemos o que é ganhar um tiro de fuzil na cabeça ou vermos um membro da nossa família ser retalhado por amor a Jesus. Mas eles estão enfrentando isso, e eles vão passar por isso. A pergunta é: se somos de Jesus, por que sofremos? Ou por que temos que sofrer? E antes de entrarmos no texto e no seu contexto, é bom deixar bem claro para todos que me ouçam, que o Evangelho de Jesus, primeiro, não é a anulação de sofrimento. Eu estou vendo um Evangelho muito fraco nascendo no Brasil, e que está trazendo muita gente, simplesmente com a proposta: venha para Jesus que seus problemas acabaram, venha para Jesus que você nunca mais vai chorar, venha para Jesus que tudo vai bem. Mas quando lemos o Evangelho, a promessa de Jesus não é que tudo vai bem, e nem muito menos que o sofrimento vai acabar. A promessa de Jesus é: eu estarei convosco, ainda que passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei com vocês. Eu venci o mundo, tende bom ânimo, vós também vencereis. Então, irmãos, a mensagem de hoje é para nos encorajar a ser fiel no sofrimento e ver as promessas de Deus no sofrimento. Em primeiro lugar, porque nós cristãos não queremos sofrer. Ninguém aqui quer sofrer, porque primeiro, Deus não te criou para o sofrimento. Eu e você não queremos sofrer, porque Deus nos criou com paz, com a sua imagem, com a sua glória. E o sofrimento não faz parte do caráter de Deus. Deus não criou Adão e Eva e falou: bem-vindos ao Éden para sofrer. Deus não nos criou para dizer: oh, eu te criei para o teu filho e te dar trabalho. Oh, Jesus, eu criei aquele lá para que a mulher dele ou o marido dela atrapalhasse a vida dela. Não! Deus não te criou para dizer: oh,
Não é por causa do diabo, é por causa do pecado. A desobediência criou um caos. Adão e Eva fez uma bagunça no cosmos. Entenda, quem foi expulso do Éden não foi Adão e Eva. Quem foi expulso foi Deus. É como se Adão viesse para Deus e dissesse: o projeto que o Senhor nos deu é insuficiente. Nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos ser deuses. A promessa da serpente, Adão e Eva, que continua hoje, dando a muitas pessoas é: coma dessa fruta, porque você vai ser como um Deus, você vai ser como um Deus. Nós não fomos criados para sofrer, por isso que nós resistimos ao sofrimento. Aliás, a própria palavra de Deus nos diz, o próprio texto da palavra do Senhor nos mostra em Apocalipse 21, que quando Deus voltar a organizar esse mundo, e quando Deus trazer a nova Jerusalém para essa terra, e que quando Deus trazer o seu corpo glorificado, e quando Deus fazer nós encontrarmos com o Cordeiro, onde vamos cear eternamente na mesa dele, e quando esse mundo acabar, a Bíblia diz em Apocalipse 21, lá não vai ter choro, lá não vai ter lágrima, lá não vai ter dor. Sabe por quê? Porque lá não vai existir a segunda morte. Estaremos completos na eterna glória com aquele que é completo e perfeito e nos dará a vida eterna. Por que resistimos? Porque nós não nascemos para sofrer. Segundo, nós resistimos ao sofrimento por causa de um contexto religioso, moderno, pagão, que diz que homens bons não sofrem. Quando você tem um problema, e eu tenho um problema, a primeira coisa que o seu subconsciente, através de um dispositivo, do seu neurotransmissor, lança o dispositivo é: mas eu sou bom, eu não mereço. Por que eu fui desempregado? Eu sou um cara honesto. Por que a minha família está em bagunça? Eu sempre fui de oração. Por que a minha finança está ruim? Eu sempre fui dizimista. Por que na minha casa tem doença? Eu sempre fui fiel a Deus. Esse problema de causa e de barganha faz com que a gente resista ao sofrimento. E eu vou lhe dizer uma coisa: isso não é um problema do ser humano, é do ser humano e também da Bíblia. Se você vê a vida de Asaf, ele vai dizer bem assim: Asaf era um levita. Asaf era um dos homens que traziam sacrifício para a casa de Deus. Asaf foi um homem escolhido por Davi para gerenciar uma orquestra de adoração ao reino de Israel. E Asaf chega a Deus e diz: espera aí, que negócio é esse que o ímpio fica rico? Que negócio é esse que as pessoas vivem bem e os crentes vivem mal? Asaf ficou com essa crise. Abraão chegou um momento da sua vida que ele vivenciou essa crise quando ele foge para o Egito. A gente vê, irmãos, quantos de nós cristãos, que quando chega um problema, seu dispositivo, sua memória fala: eu não mereço. Por que meu filho apronta? Por que isso está acontecendo? Então nós resistimos o sofrimento por causa da nossa bondade. Bondade que a gente acha que tem. E aí a gente é pagão. A gente é cristão, mas com a mentalidade pagã. Eu não mereço. Eu não. Se fosse um desgraçado lá que aprontou, que é um assassino, aquele lá sim, mas eu, Senhor. Nós não aceitamos o sofrimento porque nós criamos essa criação de causa e efeito. Terceiro, nós não aceitamos o sofrimento porque nós temos, todos nós, sem exceção, um sentimento de onipotência na nossa alma. Uns mais aflorados, outros discretos. Como assim? As pessoas se sentem melhores do que as outras. Eu não sofro não, o que é isso? Na minha casa não, peraí, eu sou culto. Peraí, eu sou inteligente, eu vou sofrer? Peraí, irmão. Eu vou procurar psicólogo? Qual é, rapaz? Eu vou pedir pastor para orar por mim, me aconselhar? Que isso? Eu sou o bababá. Deus fala comigo, pastor. Deus fala comigo, eu não preciso de ninguém não. Eu não preciso de igreja não. Eu não preciso de pastor
pastor, não. Eu não preciso de mulher, eu não preciso de marido, eu não preciso de esposa. Você já escutou isso? Hã? Você já escutou essa palavrinha que muitas pessoas dizem? Eu não preciso dessa empresa, eu sou um profissional, eu saio daqui arrumo 10. Você já escutou isso? Isso é satânico. Quem ofereceu isso foi Satanás, quando Lúcifer diz semelhantemente: serei igual a ele, um grande anjo de luz. Ele falou isso com Deus. E Jesus, falando a respeito de Satanás, ele diz aos discípulos: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, eu vi ele ser atirado de lá, e mais um terço de todos os anjos, porque tinha sentimento de onipotência. Todos nós, às vezes, nem sempre, não aceitamos o sofrimento por causa do sentimento de onipotência. Nós achamos que somos melhores, nós achamos que não precisamos de ninguém, irmão. Eu já escutei de boca de crente: pastor, se eu precisar da minha família com a cesta básica, eu morro de fome. Orgulhoso. Se eu precisar de igreja para me assistir nas minhas condições financeiras, eu morro. Eu não preciso, eu não aceito carona, eu não aceito ninguém me dar roupa. É pessoas orgulhosas, e essas pessoas vão sofrer, porque Deus quer nos purificar. E para Deus nos purificar, e para Deus nos levar para Ele de volta para a casa do Pai, Ele tem que nos trazer quebrados, Ele tem que nos trazer humilhados, Ele tem que nos trazer arrependidos, Ele tem que nos trazer convertidos. Se não há no teu coração a simplicidade, a humildade, o reconhecimento de dependência do outro, porque a frase do diabo é: dependa de Deus e que os outros dependam de você. Mas a frase do cristianismo é: dependa de Deus na horizontal e dependa do teu irmão na vertical. Se tiver fome, pede alguém de te comer. Se precisar de oração, orai-vos uns pelos outros. Se estiver fraco, peça o outro para te levantar, porque é melhor ser dois do que um, e isso é louvável perante Deus. Queremos crescer, temos que nos humilhar um perante o outro. Sofrimento nos traz coisas boas, por incrível que pareça. Primeiro, versículos de número 8 ao 9 do capítulo 2 de Apocalipse. Acompanhe comigo. Capítulo 2, versículo 8 vai dizer lá: ao anjo da igreja de Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. Quem está falando, irmãos? Eu não sou digno nem de ler. Dá vontade de fechar a Bíblia e ir embora. Quem está falando isso aqui é Jesus. Não é João que está falando isso. Não é Pedro. Não é um apóstolo. Ao anjo da igreja escreve essas coisas, o primeiro e o último. Quando ele diz aqui: conheço a tua tribulação, quem está falando é o próprio Jesus. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Presta atenção. Pastor, tudo bem, o senhor falou que nós não queremos sofrer, é verdade. O senhor falou que o ser humano não quer depender do outro, e é verdade, não estou mentindo. Mas por que a Bíblia permite, pelo menos aqui, que o sofrimento venha para nós? Eu vou contar o que essa igreja está sofrendo e o que representa para você e para mim o sofrimento. Primeiro, essa igreja está vivendo tribulação, difamação e pobreza. 3 características que nós não queremos para a nossa vida. Você quer ser difamado? Você quer que alguém difame sua pessoa? Não, eu tenho a minha honra, falar mal de mim, que isso? Quem está falando mal de mim aí? Aí já solta até, já faz até oração louca, né? Para amaldiçoar. Quem está falando? Difamação. A igreja primeiro, ela sofre uma tribulação. O significado de tribulação: tribulação é a ideia de um apego. Tribulação dá uma ideia de sufoco. Tribulação dá uma ideia de esmagamento. Sabe o que é uma pessoa tribulada? É uma pessoa que está na segunda-feira assim, ó. Poxa, e aquela conta? Que negócio está engasgado. Poxa, meu filho. Atribulado significa não em paz interior, a alma está dilacerada. A tribulação chegou nessa igreja. A tribulação chega em nossa vida porque a mirra que era feita
essa mirra, né? A cidade de Esmirna, essa mirra que era o perfume vendido e comercializado, ele precisa entrar em processo de humilhação, de tribulação, triturar, bater, esmagar, quebrar. Já fez paçoca? Já moeu café? Quase isso aí. Ela tinha que ser mirrada, arrancada. A igreja começa a passar por uma tribulação. Deus fala assim, ó, vai vir provas, eu vou esmagar. Eu vou pegar você e vou começar a te apertar. Queridos irmãos, sabe o que é você viver no estreito? Sabe o que é você pegar um diagnóstico e o médico falar, poxa? Sabe o que é você olhar em sua volta e não ver saída? Sabe o que é você não ver coração mudando? Aí você vê tribulação. A tribulação chega na nossa vida. A tribulação chegou na vida de Jó. O que é um homem atribulado? Perdeu seus bens. O que é um homem atribulado? Perdeu 10 filhos. O que é um homem atribulado? Foi parar na cama enfermo. A tribulação chegou. O dia mau chegou na vida de Jó. Apóstolo Paulo em Efésios 6 vai dizer lá que o dia mau sempre chega na nossa vida. Talvez você está vivendo, talvez você ainda vai viver, e talvez você ainda não experimentou o que é o sofrimento. A pobreza chegou para eles, eles tinham riqueza, eles tinham grana, eles tinham dinheiro, eles tinham poder aquisitivo, agora tinham que vender. Como é que eles vão vender? Como é que eles vão vender fábrica de ideologia, de ídolos? Eles não podiam mais representar, era bom, não era Jesus. Eles viveram essa pobreza, eles foram difamados, foram difamados. Eles iam fazer os cultos, aí eles iam servir a ceia, que a gente serve. Aí na ceia, o pastor lá, o anjo da igreja de Esmirna, falava assim, é o seguinte, esse pão representa o corpo de Cristo, esse sangue representa o sangue de Cristo, nós vamos comer o pão e nós vamos beber do sangue. Aí tinha um oficial de Roma na porta da igreja. Como é que é? Será que eu ouvi bem? Quer dizer que eles vão comer corpo? Quer dizer que esse povo vai beber sangue? Aí eles iam e voltavam para Roma. Aí Roma o quê? É tudo canibal. Vamos perseguir isso. Quer dizer que eles comem corpo? Eu escutei o pastor falando, vão comer o corpo de Jesus. Aí eles bebem sangue, mais um motivo para a gente pegar ele. Eles foram o quê? Difamados. Eles foram caluniados e eles foram presos. Vamos prender, esses caras não podem ficar aqui. Vamos levar eles para a cadeia, eles têm que ficar presos. Aí eles passaram a ser provados, sofrendo, humilhados, para que eles pudessem representar Deus naquela cidade. Mas eu quero concluir dizendo o que está em Apocalipse 2, acompanha comigo. Versículo 10, eu vou ler lá no final que nós lemos, Apocalipse 2, a partir do versículo de número 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto é como ser fiel a Deus em meio à aflição e à tribulação. Você que entrou aqui com tribulações, sofrimentos, algum problema pessoal, como nós podemos enfrentar essa avalanche de dificuldade que vai vir, que já começou a vir? Eu não vou romantizar minhas mensagens, eu não vou enganar você, eu não quero enganar os meus irmãos da Bethesda que Deus me colocou como pastor, eu não quero, porque eu estou vendo gente enganando. Vai ter tudo bom. Não vou te enganar. É aqui nessa noite, eu quero te fortalecer. Eu quero te dar, através da Bíblia, através do Espírito Santo, força para você enfrentar. Porque Deus permitiu o sofrimento e Ele sabe que você pode enfrentar. Então como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou enfrentar essas lutas? Primeiramente, tenha na sua mente que a riqueza do Evangelho, presta atenção, é maior do que a riqueza na terra. A palavra de Deus está dizendo aqui, Jesus, em Esmirna, eu digo, vocês são pobres para a cidade de Esmirna, vocês são pobres para Nero, são pobres para os romanos, mas tem um detalhe, vocês são ricos. Que riqueza é essa? Que valor é esse? Que princípio de vida? Jesus está dizendo, a riqueza que vocês têm, o mundo não tem. Que riqueza? Vocês têm paz. O mundo não pode te dar
preenche a lacuna da tua alma com paz. É por isso que quando você tem um carro, você tem uma missão de ter o melhor. E quando você tem o melhor, você quer o melhor do melhor. E vai subindo, e vai subindo, e vai elevando, até parar e falar: chega, a minha alma está insaciável. Por que a sua alma é insaciável? É porque a eternidade está dentro de você. É porque Jesus disse em João 14: eu vou para junto do Pai, lá eu vou construir a casa de vocês, lá eu vou construir a vida de vocês. Como é que eu sei que eu estou rico? É quando eu tenho os valores de Cristo na minha alma. É quando eu tenho as características do valor do Evangelho dentro da minha família. A minha família precisa do Evangelho. E quais são os princípios do Evangelho? Eu vou lhe dar rapidamente: amor, vida com Deus, oração e meditação da palavra. Se você entrou aqui hoje com a alma estourando de amor, se você entrou aqui hoje sedento por a riqueza das Escrituras, se você que é cristão há anos, e você sente uma carência, que seja uma semana ou que seja um dia no mês, de entrar no seu quarto, de falar um pouco com Deus. Se você que vive na sua casa e você olha para o seu palácio, para tudo que você tem, e você diz: não, eu quero ir à casa de Deus, eu quero dar adoração a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um século tão carnal que os cultos são concorrentes, são concorridos com futebol. Não, eu vou assistir o meu time, não quero saber de culto não. Não, ceia. Tem crente aí que tem muitos anos, não sabe nem o que quer pegar no cálice. É crente, já está me ouvindo agora. Não, eu tenho outras prioridades. Eu tenho outros gostos, outros apetites. Queridos irmãos, se queremos ser fiel ao ponto de morrer por Cristo, porque ninguém está morrendo aqui, porque ninguém está levando tiro aqui, porque ninguém está sendo aqui perseguido, ninguém está aqui tirando o direito de ler a Bíblia, ninguém aqui está sendo tirado o direito de vir no culto, ninguém aqui está sendo tirado o direito de ofertar, ninguém, somos livres. Mas mesmo assim não queremos o culto, mesmo assim não queremos as lives, mesmo assim não temos tempos para Deus, mesmo assim não temos oração doméstica em casa. Eu sou crente, mas eu não sei, pastor, o que pegar na mão da minha mulher e orar com ela. Eu não sei o que é pegar na mão do meu menino que está doente e orar para ele ir para a escola. Eu não sei o que é conversar com o adolescente, saber o que está escutando dos coleguinhas. Eu não sei o que é comprar um vídeo, um computador bíblico. Eu não sei o que é dar presente de aniversário a um jovem. Eu dou interfone, smartphone, zap, eu dou tudo, mas eu não sei o que é ler João para ele. Se você é pobre, você é pobre se você não sabe o que orar. Pode ter o melhor dinheiro, pode ter o melhor salário, pode viver na melhor estrutura, se você não tem amor no coração, seja da Bíblia, desejo de orar, necessidade de Deus, você é um miserável. Você está na porta do inferno. Você está sendo filho das trevas 2 vezes. Você se tornou um fariseu de capa de domingo, um religioso pagão que bate palma e adora a Deus fisicamente, mas no dia a dia você o nega nas suas atitudes. Você o nega quando não perdoa. Você o nega quando não dá passeio ao seu irmão. Você o nega quando não ora pelos que vos perseguem. Quando eu amaldiçoo os que me perseguem, eu estou fora da cruz. Eu quero ser fiel a Cristo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que todos os meus patrimônios de vida não podem preencher o que Ele preencheu, a vida dEle, a paz dEle, o perdão dEle, o amor dEle, o carinho dEle, a companhia dEle. Por isso, gente, que Ele está dizendo: vocês são pobres. Apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15, ele diz lá: aquele, pois, que espera somente para as coisas dessa vida é o mais miserável. Segundo, como é que eu posso ser fiel a Deus até a morte? Versículo 10: me honra. Quando eu desonro a Deus, pastor, o que é desonrar a Deus? Poxa, simples, é blasfemar contra Ele, cara.
É simplesmente você o negar na trajetória da sua vida. O versículo 10 vai dizer aí no capítulo 2: não tema as coisas que tem de sofrer. O diabo está para ser lançado, ele não foi ainda, viu? Ele está aí. Vai ser lançado em prisão dentre vós, sereis exposto à prova, tereis tribulações, 10 dias, ser fiel até a morte. Ele está pedindo, me honra. Me honra. Se chegar uma pessoa aflita, poxa, gente, simplesmente, deixa eu orar por você. Você tem uma rede social, caramba, uma mensagem bíblica pesa, uma palavra de incentivo, uma palavra, gente, o mundo está carente, as pessoas estão sufocadas, desesperadas, elas estão querendo Deus, e nós anulamos a presença de Deus na nossa vida para elas. Aí ele está dizendo aqui, quer ser fiel até a morte, querido? Honre a Deus. Pode errar com teu pai, pode errar com tua mulher, pode errar com teu pastor, pode errar como funcionário, pode fracassar como comerciante, pode fracassar no concurso público, pode fracassar para tirar uma carteira, mas poxa, fracassar com Jesus, fracassar com aquele que te amou, aquele que te deu paz, aquele que abriu porta onde você não tinha. Aí como é que eu faço para ser fiel até a morte? Que motivação no próprio versículo 10, ele vai continuar: sofrereis por 10 dias. Como é que eu faço para ser fiel? Eu entendo que o sofrimento não é eterno. O sofrimento que você passa, o sofrimento que você está passando na sua casa, o sofrimento que você passa na sua família, não é eterno. Ele vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: opa, abre esse mar para esse irmão. Ele vai chegar uma hora que vai dizer, como fez para Jó: Jó, acabou teu cativeiro, vamos restituir tudo agora. Ele vai chegar uma hora que vai dizer: oh, esse probleminha aí tem fim, agora chegou a hora de mudar. Eu só posso ser fiel a Cristo na atitude da rainha de todas as virtudes, a perseverança. Perseverar é o que? É continuar, mesmo não vendo nada. Pastor, tem dias que eu não escuto a Deus, mas eu continuo. Pastor, minha casa está ruim, mas eu continuo. Pastor, as coisas não melhoram, mas eu continuo. Persevera, persevera. Deus não abençoa inconstante, Deus não abençoa covarde. Ele disse a Josué: Josué, sei corajoso, Josué, entra nessa terra, Josué, pode quebrar, Josué, eu serei contigo, todos os teus inimigos serão derrubados, porque assim como foi com Moisés, eu serei com você. Você que está aflito, você que está desanimado, Deus não quer que você desista. Quer ser fiel? Não desistem. Para com esse negócio: eu não vou no grupo que eu não sinto, eu acho que Deus me abandonou. Para com essa conversa. Deus, em Filipenses 1,6 diz lá: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus não tem projeto inacabado na sua família. Deus não tem projeto inacabado em sua vida. Aquele que começou, que te salvou, que te resgatou, que te trouxe para o aprisco, que te deu vida eterna, que está aqui nessa noite, Ele vai continuar com você. Ele vai continuar te levando, te guiando, te sustentando para a eternidade, para o céu, para a vida eterna, para que todos verem que você tem Jesus no coração. Romanos, apóstolo Paulo vai dizer: nem a luta, nem a tribulação, nem o sofrimento, nem a espada, nem a nudez, nem a perseguição, nem o dinheiro poderá me separar do amor de Cristo que está no meu Senhor. Jesus começou essa igreja Bethesda, Ele vai finalizar. Jesus começou uma obra, Ele vai terminar. Ele está dizendo a Esmirna: fique firme, meus filhos, essa tribulação não é para sempre. Fique firme, você que está passando por luta. Oh, irmão, fecha os olhos, levanta a mão aí, você que está com luta. Só você que tem luta, fecha os olhos, levanta a mão e pega aí essa palavra de Deus no seu coração. A tribulação que você está vivendo vai parar. Os dias maus não vai ser para sempre. O Senhor nos prometeu que estaria conosco. A sua vida vai melhorar. O Espírito Santo
quero viver para Deus. Tenha em mente, para finalizar, que o sofrimento não destrói crente. Sofrimento eleva crente. Quem destrói é o diabo. Quem mata é o diabo. Quem rouba é o diabo. Por que eu sofro? Porque Deus quer te levar. Porque Deus sabe que tem um potencial aí dentro. Porque Deus sabe que tem um resíduo lá no íntimo, uma poeira, um átomo lá no fundinho do coração, adormecido, de uma pessoa que precisa embater na obra, lutar pelo reino, se colocar na frente, se colocar na batalha. E às vezes Deus fala assim: eu preciso permitir um sofrimento. Esse leão adormecido, esse gigante dormiu, precisa levar. Deixa eu lhe dar um exemplo simples. A igreja, quando converteu, a primeira igreja primitiva, ficou só em Jerusalém. Só em Jerusalém. Jesus investiu 3 anos de ministério, ensinou, fez milagre, discipulou, tratou, cuidou, salvou, fez todas as proezas. Aí os irmãos falaram: vamos ficar todo mundo em Jerusalém de boa. O que Deus faz? Levanta o ímpio, deixa pau quebrar em Jerusalém. Vamos perseguir casa. O que eles fizeram? Vamos fugir para a Ásia? Vamos, chegou lá, o que fez? Pregou o Evangelho. Vamos fugir para Roma? Vamos, o que eles fizeram? Vamos pregar o Evangelho. A perseguição não parou, a perseguição explodiu. A perseguição trouxe o Evangelho a você e a mim hoje. A luta que você está passando é para trazer você hoje para Jesus. A luta que a aflição que você passa é para você voltar a orar, que você não está orando. Tudo que Deus faz é como um Pai amoroso. As dificuldades não é para te destruir, entenda isso. Quando eu entendi isso no meu coração, eu falei: meu Deus, obrigado. Por isso que Davi disse: foi bom eu ter passado por aflições, que maravilha ter passado por lutas. Se Jó não passa por lutas, ele não declararia em Jó 42: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele não declararia em Jó 17: eu sei que vive meu Redentor e perto de mim Ele está. Se Isaías não passasse aflição, ele não veria a glória de Deus e gritaria: santo, 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 santo. Se João não é jogado numa ilha de Pátimas, se ele não é jogado num caldeirão que o queimou, que alucinou, ele não veria a revelação de Deus. Se Josué não passasse pelas lutas que ele passou, quando ele queria cuidar da família dele, ele era menino, mimado, dentro de casa, birrento, ele precisou ser vendido, ser traído, ser difamado, ser colocado no calabouço, para que ele saísse de lá e cuidasse de toda a sua família. Meu irmão, se você está passando o que você está passando, pelo amor de Deus, você tem que crer. Tudo que eu falei aqui, você tem que crer nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são guardados pelo seu poder, porque a palavra de Deus em Hebreus disse que Deus disciplina, que Deus dá sofrimento, que Deus dá aflição para quem Ele ama e os guarda. Quem Deus não permite luta é bastardo. Mas se você passa por dificuldade, porque o Senhor quer tirar um cheiro bom de dentro de você, quer tirar uma mirra de dentro de você. Sabe por que o ladrão da cruz falou: hoje estará Jesus comigo no paraíso? Porque a cruz colocou aquele homem diante de Jesus para dizer: me salva, Senhor, salva, Senhor. Fica de pé e dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória seja para aquele que vive. Eu vou orar por quem está em casa, mas eu não vou sair daqui dessa noite sem antes orar por você. Mas eu vou orar enquanto o Luiz vem aqui para poder fechar essa live. Eu gostaria de orar por você e você viesse aqui à frente. Deus, eu oro por todos que nos ouviram. Ser fiel até a morte e darei a coroa da vida. Nos ajude, Deus, a ser fiel. Ser fiel nos dias maus, porque os dias bons todo mundo quer ser fiel. Leve, meu Deus, essa igreja e esse evangelho a sermos uma igreja mais séria e comprometida com o Senhor.
O nosso desejo é ver famílias transformadas, casas recuperadas e pessoas fracas na fé se fortalecerem. Eu oro por todos que nos ouviram através dessa transmissão ou que vai nos ouvir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas comunhão do Pai e do Espírito Santo esteja sobre suas famílias, suas casas, hoje e sempre. Amém.